Olá, viajantes! Esse é o segundo vídeo da nossa série sobre tipos de hospedagem e nesse episódio a gente vai falar sobre os hotéis, que são certamente o meio de hospedagem mais comum em pacote de viagem e o que vem no pensamento logo que você pensa em tirar uns diazinhos para relaxar. Bora lá? Os hotéis, assim como as pousadas que a gente comentou no episódio anterior, são cheios de variáveis. Mas o Ministério do Turismo também determinou uma série de detalhes para caracterizar cada um dos empreendimentos numa categoria adequada e a gente vai discorrer eles aqui para que você tenha a oportunidade de saber mais sobre o assunto e entender se aquele empreendimento, se aquela opção de hospedagem que você está selecionando está realmente dentro da categoria que ela se diz ser. No outro episódio também eu falei que não existe obrigatoriedade por parte dos empreendimentos em assumir essas informações delimitadas pelo Ministério do Turismo. Mas como o Ministério do Turismo é o órgão responsável por esse setor, mesmo que essas características não sejam obrigatórias nos empreendimentos, eles acabam visualizando e acatando a maioria deles. E se você não viu o nosso vídeo sobre as pousadas, dá uma olhadinha nele que tá bem bacana. Abre em outra guia, termina de assistir esse e depois confere lá. Beleza? Contando um pouquinho da história sobre esse meio de hospedagem, alguns historiadores acreditam que os primeiros hotéis surgiram na Grécia Antiga nos períodos das Olimpíadas. Naquela época, os atletas, os competidores, precisavam viajar entre as cidades para poder realizar essas competições. E também os fãs das competições queriam assistir as performances daqueles heróis. Os atletas eram hospedados em vilas, ou seja, várias casinhas próximas umas das outras, que eles podiam ficar junto numa atmosfera bem esportiva. E é o que acontece até hoje nas nossas Olimpíadas, mantendo a tradição da Grécia Antiga. Mas os fãs tinham que procurar lugar para se hospedar. Então naquela época, quem já tinha uma vibe empreendedora pegava o seu quartinho que estava disponível ou reorganizava a casa para oferecer acomodação para quem tinha interesse em ver as Olimpíadas e ganhava uma graninha com isso. Com o passar do tempo e o aumento da comercialização de produtos entre os continentes e as regiões, os viajantes que faziam cruzadas para poder circular entre essas cidades e também com diferentes motivos precisavam de lugares para se hospedar. Foi aí que surgiram as tabernas. Sim, são aquelas que você vê em filmes dessa época, na Idade Média, que a gente pensava que era apenas um boteco, mas não. Elas ofereciam não só o serviço de bar, como restaurante e hospedagem para os viajantes. E ainda falando de história, o hotel mais antigo do mundo, que está em funcionamento até hoje, fica na cidade de Yamanashi, no Japão, e funciona há 1311 anos. Ele já está sob a mesma administração de uma família por 52 gerações. Muito legal, né? Agora retomando sobre as características dos hotéis, vale lembrar que eles também são classificados de 1 a 5 estrelas. E cada uma delas tem princípios básicos para que ele se estabeleça nessa categoria e também alguns itens eletivos, que são aqueles que aquela categoria pode incrementar no seu empreendimento para ser mais atrativo para os hóspedes. Os hotéis de 1 estrela têm condições básicas, ou seja, na recepção é necessário que um colaborador fique para o atendimento dos hóspedes durante 12 horas, mas que haja um meio disponível para os hóspedes poderem contatar se precisarem de ajuda por 24 horas. Além disso, os colaboradores precisam estar uniformizados para que sejam facilmente reconhecidos pelos hóspedes. O depósito de bagagem, que é uma coisa muito importante em qualquer empreendimento de hospedagem, aqui ele se faz obrigatório desde a primeira categoria. Já os quartos pedem metragem mínima de 9 metros quadrados e os amenities, aqueles shampoozinhos, sabonetinhos, nessa categoria só são necessários 1 por hóspede. O atendimento e os manuais e plaquinhas que estiverem no empreendimento só precisam estar em português e a troca de roupa, de cama e banho é feita somente na troca de hóspede, ou seja, durante a permanência daquele hóspede no hotel não é necessário trocar a roupa de cama e banho dele. Uma última regra muito bizarra, mas que eu tenho uma história muito engraçada para contar, é que é necessário que todas as torneiras e registros dos chuveiros identifiquem aonde fica a água quente e a água fria e que todos os hotéis ofereçam chuveiro de água quente. Isso parece um preceito básico, né? Mais uma vez, alguns anos atrás, quando eu trabalhava em outra agência e liguei num hotel no Acre, na capital Rio Branco, para fazer a reserva para uma cliente, o atendente me identificou que o hotel possuía 2 categorias, Standard e a Superior, e a diferença entre elas era basicamente o chuveiro, onde a Standard não tinha chuveiro de água quente e o Superior oferecia água quente.
Bizarro, né? Já subindo para a categoria de 2 estrelas, aqui os empreendimentos já têm obrigatoriedade de aceitar a forma de pagamento em crédito e débito. E se o estabelecimento for em um prédio com mais de 3 andares, a presença de elevador é fundamental. Nas áreas comuns também é preciso que tenha sala com TV para que os hóspedes possam ter um entretenimento básico e relaxar. E os quartos precisam ser estruturados com um mínimo de 11 metros quadrados e a troca de roupa de cama e banho é feita em dias alternados. Enfim, chegando na categoria 3 estrelas, essa é aquela que a maioria das pessoas procura porque acredita que vai ter um serviço razoável num preço também razoável. Aqui a recepção aumenta o seu horário tendo um colaborador presente para 18 horas, mas permanece acessível por 24 horas. Já a equipe de recepção, ela precisa falar português e mais um idioma que geralmente é o inglês. Só que esse funcionário, falando um segundo idioma, ele só precisa trabalhar nos horários de pico da recepção. O estabelecimento precisa também ter estacionamento, internet Wi-Fi nas áreas comuns para todos os hóspedes, além de facilidades para escritório. Informações de folhetos turísticos para incentivar o turismo local devem estar presentes no balcão da recepção ou disponível para os hóspedes onde for. Além disso, esse hotel precisa oferecer também algum serviço terceirizado de agência de turismo, locadora de carro, reserva de restaurantes ou espetáculos, salão de beleza, babá, enfim. Ele precisa identificar esse serviço para os seus hóspedes e oferecer ao menos um deles. Além disso, o empreendimento precisa disponibilizar na internet um site em português, para que os hóspedes encontrem informações sobre o estabelecimento antes mesmo de se hospedar ou depois. E falando dos quartos, nessa categoria eles precisam ter a metragem mínima de 13 metros quadrados e os amenities, shampoozinhos, sabonetes e condicionador, precisam ter 3 para cada hóspede. Somente aqui as unidades habitacionais precisam estar equipadas com TV por assinatura e o frigobar, não necessariamente cheio. Além disso, a internet aqui também entra como Wi-Fi nos quartos dos hóspedes e o quarto também precisa ter tomadas extras para que o hóspede possa utilizar. Então, nas categorias anteriores, só eram necessárias tomadas para os equipamentos dentro do quarto. Aqui não. O hotel de 3 estrelas, ele precisa oferecer tomadas extras para que o hóspede possa usar para os seus próprios equipamentos. Um exemplo bem bacana que eu vou trazer nessa categoria é o Hotel Natal Dunas, na capital do Rio Grande do Norte, que é uma delícia. Bem localizado, ótima infraestrutura de lazer e quartos espaçosos que permitem famílias se acomodarem confortavelmente. Além dele, o Atlântico Praia Hotel em João Pessoa, na Paraíba, também é um ótimo representante dessa categoria e oferece diárias ótimas o ano todo. Além disso, para quem não sabe, João Pessoa, na Paraíba, é considerada a cidade com o pôr do sol mais lindo do Brasil. Acho que vale a pena, né? Chegando nos hotéis de 4 estrelas, aqui as coisas começam a ficar cada vez melhores. Aqui a recepção já funciona com um colaborador por 24 horas e ele tem que falar sempre 2 idiomas, português mais outro de sua preferência. O hotel precisa oferecer também atendimento médico de urgência, ou seja, se qualquer hóspede tiver algum mal-estar ou alguma coisa, é necessário um profissional da saúde dentro do estabelecimento que possa dar os primeiros atendimentos. O site do estabelecimento tem que estar disponibilizado na internet em 2 idiomas. Já nos quartos, a metragem sobe para 15 metros quadrados, a equipe de camareiras tem que ter a disponibilidade de levar as refeições para os hóspedes nas unidades habitacionais e também disponibilizar berços para os bebês que estiverem hospedados no hotel. O quarto também precisa oferecer climatização, seja ela com ar-condicionado ou calefação, e travesseiros e cobertores extras. Todo o quarto em si já vai ter esses equipamentos, mas só nessa categoria o hotel é obrigado a ter a possibilidade de dar mais travesseiros e cobertores caso o hóspede solicite. O secador de cabelo, que foi uma coisa que a gente falou bastante no último vídeo, nessa categoria ele entra, mas só sob a pedido, ou seja, ele não fica nos quartos e sim na recepção para o hotel disponibilizar caso o hóspede solicite. No que diz respeito aos alimentos e bebidas, o estabelecimento precisa oferecer um bar e um restaurante que acomode 50% da capacidade dos hóspedes. Além disso, o cardápio desse restaurante deve oferecer cozinha internacional e também ter um espaço de facilidades para preparação de papinhas para bebês e crianças pequenininhas. Um dos hotéis que eu vou trazer nessa categoria é o Hotel Porto de Atiuca, em Maceió, Alagoas. Excelente localização, num bairro bem tranquilo e bem turístico, pertinho da praia e com ótima infraestrutura. Ainda em Maceió, o Brisa Tower é uma referência de longa data que tem um layout mais corporativo,
mas atende muito bem e tem acomodações excelentes, muitas delas com vista para o mar. E pensando em São Paulo, um dos meus queridinhos é o Radisson Vila Olímpia, que é um hotel muito gostoso, com uma ótima infraestrutura, num bairro excelente que é a Vila Olímpia, cheia de bares, restaurantes ótimos, muito boa para compras de alto padrão e também com uma excelente infraestrutura para realização de eventos e viagens corporativas. Chegando enfim nos hotéis de 5 estrelas, aqui é o top da situação. Os quartos precisam começar com metragens mínimas de 17 metros quadrados e são necessários 6 amenities por hóspede. Os colchões eles precisam ter metragem superior ao padrão nacional. E o minibar aqui precisa estar equipado com uma série de opções para o seu consumo. No mobiliário das unidades habitacionais é preciso também a presença de poltronas, sofás e escrivaninha, para os hóspedes terem mais facilidade de se acomodarem. E roupões e chinelinhos não iam ficar de fora dessa categoria. Aqui, o estabelecimento precisa oferecer aos seus hóspedes o serviço de Guest Relations ou concierge, que é um especialista em toda a parte atrativa e cultural da cidade, onde ele dá dicas de passeio, faz as reservas em restaurantes, espetáculos e muitos hotéis têm preferência nesses agendamentos. Então esse profissional te ajuda muito quando você está hospedado num empreendimento como esse. Além dele, o sommelier também vai estar por aqui. Ele é um especialista em vinho e não só orienta nas harmonizações durante o jantar, oferecendo rótulos consagrados com pratos maravilhosos, indicando também algumas opções para que os hóspedes levem de presente para casa, pois muitos hotéis acabam vendendo esses rótulos como produtos e serviços extras nas suas acomodações. Nessa categoria eu vou trazer alguns exemplos aqui de São Paulo que eu adoro. O primeiro deles é o meu favorito, que é o Tivoli Monfarrege, na região da Avenida Paulista. Para começar, os quartos daquele hotel são encantadores. Em sua maioria, eles possuem janelas do teto ao chão. Então você tá lá deitado naquela cama e se fica em um andar alto, tem uma vista maravilhosa da cidade. No topo há um restaurante muito gostoso e que também oferece uma vista incrível, sem contar que o cardápio deles é de dar água na boca. E a piscina, como lazer do empreendimento, tem um tom laranja que traz todo um diferencial. Outro que eu também adoro, mas que fica numa região totalmente atípica dos hotéis aqui em São Paulo, é o Palácio Tangará. Altíssimo padrão, instalado no meio do Parque Burle Marx. Ele é incrível, dá uma sensação de retiro no meio da selva de pedra e muitos executivos que vêm para São Paulo tratar de negócios e chegam com as famílias acabam optando por se hospedar por lá, porque a família se diverte enquanto ele trabalha. A última opção que eu vou trazer aqui é nada mais nada menos que o Four Seasons. São Paulo foi a primeira cidade do Brasil a receber um hotel dessa bandeira, que em qualquer lugar do mundo que esteja é sinônimo de luxo. Aqui ele fica instalado na região da Marginal Pinheiros, perto ali da Berrini, e tem um prédio lindo, uma série de serviços maravilhosos e também oferece serviços para realização de casamentos de contos de fada. Mas claro que pensando aqui em todas as categorias que eu falei, você deve ter lembrado que já ouviu em algum lugar alguém falar que existem hotéis de 6 e 7 estrelas. Isso é uma verdade. Não que eles sejam realmente categorizados como 6 e 7 estrelas, mas que são hotéis que ampliaram tanto o seu nível de serviço e atendimento ao cliente que não cabiam na categoria de 5 estrelas. Aqui no Brasil a gente só tem um empreendimento que é denominado como 6 estrelas, que é o St. Andrews, em Gramado, no Rio Grande do Sul. O St. Andrews é um hotel boutique maravilhoso, estruturado numa propriedade que remete aos castelos escoceses. Mesmo sendo 6 estrelas, ele oferece apenas 11 quartos, ou seja, preza totalmente pela exclusividade do hóspede. Entre os mimos que o hóspede tem por se hospedar no St. Andrews, é um motorista à disposição que o busca no aeroporto de Porto Alegre e fica disponível para quando ele quiser passear na cidade. A propriedade que ele está inserido é enorme e oferece uma série de itens de entretenimento. Além disso, a piscina disponível ela deve ser agendada para que um único hóspede ou um único quarto use ela pelo período solicitado, ou seja, total exclusividade. Se você reservou, ninguém mais entra na piscina. Se você ficou na curiosidade de saber quanto custa uma diária nesse hotel, ela sai pela bagatela de R$ 2.600 o casal. Já na categoria de 7 estrelas, infelizmente o Brasil não oferece. E provavelmente você deve saber que esses empreendimentos estão lá, a maioria deles concentrados em Dubai.
Dubai tem uma gama incrível de hotéis que atende vários orçamentos, por incrível que pareça, mas o que a gente vai identificar nessa categoria de 7 estrelas é o Burj Al Arab, aquele que tem formato de meia-lua e que é um ícone da cidade. Aqui os hóspedes também têm motorista à disposição, com carros de luxo, e a diária não sai por menos de 1.000 euros, o que no câmbio de hoje está dando mais ou menos R$ 6.900. No link da descrição a gente está deixando não só o site de todos os hotéis que eu mencionei aqui, mas também uma matéria muito bacana da Trivago Magazine, identificando outros hotéis 7 estrelas espalhados pelo mundo. Claro que se hospedar nesses hotéis é um investimento alto, mas nunca é impossível. Organizar uma viagem e equilibrar os meios de hospedagem para que você tenha um dia ou alguns dias de luxo dentro do seu roteiro é uma opção muito bacana e que a gente geralmente oferece para os clientes. Nos próximos episódios eu vou falar sobre resorts, que são aqueles estabelecimentos instalados em propriedades com muitos metros quadrados e que tem uma gama de entretenimento absurda. Se você ficou com vontade de se hospedar em algum desses hotéis, conta pra gente, ou se você já teve experiência num hotel bacana que vale a pena compartilhar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e logo menos eu volto pra gente falar muito mais desse assunto que é viajar. Tchauzinho!